Lucas capítulo 22, versículos 7 a 20. Bem no começo da igreja, no primeiro século, as reuniões que os discípulos faziam, aqueles que primeiros que se converteram a Cristo, eles faziam reuniões muitas vezes diárias, né? E sempre, assim, tradicionalmente, nessas reuniões, sempre tinham refeições. Eles partiam pão, é assim que diz lá no livro de Atos, e esse partir o pão é tomar refeição juntos, né? Então, sempre quando tinha reunião, tradicionalmente, eles tinham lá comida, né? Porque a cultura era assim, a tradição era assim, tanto os judeus quanto os gentios tinham essa tradição, cada um do seu jeito, mas hoje também, assim, né? Quando pessoas vão nos visitar, quando tem culto nas casas, normalmente a gente tem lá, nem que seja um suco, uma bolachinha, alguma coisa assim. Então, era assim que nas reuniões eles faziam, e nessas reuniões, que tinham também refeições, normalmente, eles também celebravam a ceia do Senhor. Eles faziam isso, a ceia do Senhor, eles celebravam, então já tinha as refeições, que já era uma tradição, e aí dentro desta comunhão, eles faziam também a cerimônia da ceia do Senhor. E é isso que nós vemos aqui em Lucas 22, de 7 a 20. Já era uma tradição dos judeus, a celebração da Páscoa, só que era uma celebração anual. Então eles tinham lá o cordeiro assado, tinha algumas frutas, tinha alguns tipos de ervas, então tinha toda uma simbologia, e tinha o partir do pão, que era quando se iniciava, vamos dizer assim, a refeição. Hoje, quando nós nos reunimos à mesa, normalmente nós fazemos uma oração antes de começarmos a comer. Então, quando o anfitrião partia o pão, o principal ali que estava na mesa, ele partia o pão, então era o sinal que as pessoas podiam começar a comer. E eles, é claro, davam graças a Deus primeiro, né? Oravam e aí partiam o pão. É isso então, essa cena que nós vemos aqui na celebração da ceia do Senhor, que era a última Páscoa do Senhor Jesus aqui na terra, antes de ser crucificado, e também a última ceia com seus discípulos, e a primeira celebração da ceia do Senhor, né, que ele instituiu, assim que ele mostrou que deviam fazer. Então vamos ler Lucas 22, de 7 a 20, vou convidar os irmãos para ficarem de pé, para fazermos essa leitura. Lucas capítulo 22, versículos 7 a 20. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que,
de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar? Obrigado, nosso Pai, por ter nos dado a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu nos deste o Teu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para nos reconciliarmos contigo. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, ao meditarmos na Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos ensinar. Abençoa, Senhor, os irmãos que não podem estar aqui hoje, que possas estar cuidando de cada um segundo a sua necessidade. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Obrigado. A ceia do Senhor, então, foi instituída aqui por Jesus, e conforme nós vamos lendo aqui esses versículos, nós podemos ver que a forma que Jesus disse para eles, a forma que Jesus fez e disse para eles fazerem a ceia do Senhor, nos mostra que para participarmos desta ceia, da ceia do Senhor, de maneira dignamente, nós devemos observar alguns requisitos, e esses requisitos, eles foram sendo observados pelos irmãos, pela igreja primitiva, e deve continuar a ser observada até hoje. A primeira exigência, ou o primeiro requisito que nós podemos observar, está nos versículos 7 a 13, que é que a ceia do Senhor, para participarmos da ceia do Senhor, isto exige uma preparação. É necessário uma preparação para que nós participemos da ceia do Senhor, conforme Ele instituiu. Então, aqui nos versículos 7 a 13 que nós lemos, nós podemos achar essa ideia, porque aqui nós vemos que Ele manda João e Pedro para preparar, Ele os manda na frente, e eles não sabiam onde que ia ser, e Jesus fala com eles ali, Ele dá um código. Parece que Jesus estava não querendo dizer diretamente onde seria, porque o traidor estava entre eles, Judas Iscariotes. Então Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas ele queria ainda ter aquele tempo sossegado com seus discípulos antes que Judas o entregasse. E então, por isso, ele não revelou, ele não disse: vai em tal lugar, na rua tal, número tal, e prepare em tal lugar, porque Judas estava ouvindo. Então ele disse: olha, você vai na cidade, lá você vai encontrar um homem carregando um cântaro de água, seguir esse homem, e aí você pergunta para ele onde que o mestre está te perguntando, onde que é para prepararmos a Páscoa. E aí eles fizeram desse jeito, e aconteceu desse mesmo jeito. Então eles acharam lá um lugar muito bonito, muito grande, era um lugar que poucos podiam ter, né? Só uma pessoa muito rica podia ter um cômodo daqueles, né? Geralmente era no terraço, né, das casas, ou seja, era pelo menos no segundo andar ali, e era mobilado, né, um cenáculo espaçoso. Então estava tudo preparado lá, eles só precisavam arrumar a mesa, colocar lá as comidas, as bebidas e tudo. Então a gente vê então que precisava de uma preparação, assim como aqui a mesa foi preparada, né? A Silvia, a Vilma, a Ana Maria, né? Todos preparam aí, colocam os pães, né? O suco, o trigo aqui para enfeitar, né? E fica muito bonito, né? Essa preparação. Então assim também eles precisavam preparar. Mas
uma preparação espiritual também é requerida, né? Essa preparação não é só a preparação física aqui do ambiente e dos elementos, mas é também uma preparação espiritual. Uma moça, uma vez, admitiu, né, falou para nós, que quando ela era jovem, ela costumava beber, né, costumava ir nas farras, ela não era cristã, e ela muitas vezes, ela ia na farra lá no sábado à noite, né, nas baladas, né, e depois das baladas ela ia diretamente para a igreja, né, para a igreja católica. Então das baladas lá do sábado já emendava, ia na missa da manhã, né, não vou falar quem é, né, corta o meu pescoço, mas não digo. Então ela ia diretamente nas baladas, né, e das baladas ia para a igreja, né, já estava amanhecendo mesmo, né, a missa era cedinho, né, e ela ia lá e ficava na fila e tomava a hóstia que o padre dava, né, e a hóstia, lá a cerimônia que se faz na igreja católica, é a maneira deles comemorarem a ceia do Senhor, que eles fazem semanalmente. Então ela não estava preparada, né, espiritualmente para fazer isso, mas é necessário. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8, nos diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a festa da Páscoa era chamada também a festa dos pães asmos. Aqui a gente usa o pão fermentado, né, algumas vezes, mas o correto seria, né, algumas vezes a gente faz assim, prepara um pão sem fermento, que era, a Páscoa era assim preparada, né? Esse é o simbolismo mais correto, porque o fermento, na verdade, quando você coloca o fermento na massa, ele está apodrecendo a massa, né? Só que a gente gosta, né, que essas bactérias, né, que vão lá na massa, a gente gosta dessas bactérias, porque elas não fazem mal para nós, porque depois a gente vai assar, elas vão morrer, né? Mas elas fazem para nós o pão ficar fofinho, né? Mas para o pão ficar fofinho, as bactérias têm que proliferar ali. São bactérias boas, não são ruins, né? Por isso que se você vai fazer pão, quando você coloca lá os ingredientes, você não pode colocar sal misturado com fermento, porque o sal vai matar as bactérias, aí o pão não vai fermentar, né? Açúcar você pode, que elas gostam do açúcar e elas comem, né? Então, esse fermento na massa, ele simboliza o pecado. Por isso que a Páscoa era simbolizada com pão sem fermento, ou seja, sem pecado. Então, Paulo, quando ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, ele está dizendo para que quando nós estivermos participando da ceia do Senhor, por exemplo, ou em qualquer culto que nós estejamos diante do Senhor, é para nós estarmos com o coração sem fermento, ou seja, sem pecado. Como que a gente vai ficar sem pecado diante de Deus se nós somos pecadores? Me fala, como que é? Tem que confessar, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não basta a gente confessar, a gente tem que confessar e deixar o pecado, né? A gente tem que largar o pecado, é isso que vai ser efetivo nas nossas vidas. Então, a gente precisa dessa preparação. A gente vê, por exemplo, em Lucas, nesse mesmo livro, um pouco antes, no capítulo 12, Jesus fala para a gente se guardar de qualquer avareza, né? Aí ele conta uma parábola de um homem que enriqueceu, porque ele plantava e colhia em abundância, então ele vendia, e aí ele teve tanta fartura de colheita, que ele falou assim: eu vou demolir esses celeiros, vou construir maiores para guardar tudo isso, porque eu tenho bens para muitos anos, agora eu só vou descansar e eu vou me aposentar e vou só viajar, né? Vou fazer cruzeiros aí pelo mundo, né?
na linguagem de hoje, e ele estava pensando assim, mas aí Jesus diz na parábola que um anjo falou para ele, acho que é um anjo, né? Deus ele falou para ele, né? Você é louco, você vai morrer hoje à noite. Você nem sabia, né? Mas você vai morrer hoje à noite. E esses bens aí que você juntou, para quem que você vai deixar, né? Então, não ia valer nada para ele, né? Então Jesus contou essa parábola para mostrar que nós não podemos querer ajuntar tesouros na terra, porque os ladrões roubam, o governo tira, né, a sua parte, a traça corrói, a ferrugem corrói, né? Mas se a gente juntar tesouros no céu, eles não serão roubados e nem corrompidos. E se nós nos prepararmos, né, para a ceia do Senhor, e assim estaremos preparados também para viver melhor para Cristo, para servir melhor a Cristo, Ele também vai nos preparar um lugar. Em João 14, versículos 2 e 3, diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, vamos nos preparar para a ceia do Senhor, e espiritualmente, e vamos assim também estaremos preparados para a vida cristã, e aí então nós podemos ter a certeza de que Jesus também está preparando para nós um lugar lá no céu. Amém? Uma segunda exigência, ou um segundo requisito que tem aqui para a celebração da ceia do Senhor, nós podemos identificar nos versículos 14 a 18. A celebração da ceia do Senhor, ela requer o desejo de uma sincera comunhão. A gente precisa ter esse desejo de ter uma sincera comunhão com os irmãos, porque se nós, Paulo diz que para nós participarmos da ceia, nós temos que considerar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é simbolizado pelo pão, que nós participamos, e ele também é simbolizado pela igreja. A igreja é chamada o corpo de Cristo. Ele é a cabeça desse corpo, e nós somos os membros desse corpo. Então essa figura de linguagem está na palavra de Deus, e o corpo então somos nós. Quando nós viemos na igreja, nós somos o corpo de Cristo. E então essa comunhão, quando nós tomamos o pão, por isso que é bom, né? O pastor Alden tinha essa tradição, e a gente às vezes se lembra disso, às vezes a gente se esquece, mas é bom sempre a gente lembrar das pessoas que estão ausentes, né? Dos irmãos que estão ausentes, ou até mesmo dos irmãos que estão reunidos em outras igrejas, que também fazem parte desse corpo de Cristo, né, da igreja de Cristo. Então esta comunhão com o corpo, pelo menos nós que estamos presentes aqui, ela deve ser uma boa comunhão, e nós devemos ter esse desejo de ter esta comunhão. Nós cantamos hoje de manhã, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos trabalharmos, né? Lado a lado, né? Trabalhando, andarmos com Jesus. É isso, né? Eu sou um com você no amor do nosso Pai, do nosso Deus. Somos um no amor de Jesus, né? Então, é precioso, né? Essa comunhão. Uma vez, eu e o Samuel, numa das raras vezes que a gente discute teologia, né? Que a gente conversa, quando a gente começa a conversar, sempre acaba falando sobre teologia, né? E eu estava conversando com o Samuel, e a gente estava começando a falar sobre músicas, né? Que se cantam na igreja, e a gente estava criticando aquelas músicas que falam: eu estou apaixonado por Cristo. Quem é apaixonado por Cristo? As pessoas gritam lá: eu sou apaixonado por Cristo. A gente estava criticando isso, dizendo: não pode ser assim, né? Ser apaixonado por Cristo, paixão é uma emoção assim que é passageira. A gente tem que falar do amor, né?
aquele amor verdadeiro por Cristo, que a gente dá a vida por Cristo, né, e tal. E a gente falou assim, vamos olhar na Bíblia, né, vamos pesquisar aqui, o que a Bíblia fala sobre paixão, né. A gente começou a procurar ali, né, a gente viu aqui, por exemplo, que essa palavra no grego, ela é epithumia, né, essa é a palavra grega, né, para paixão. E a gente viu lá, por exemplo, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, né? Tá vendo? A gente não pode, né? 2 Timóteo 2,22, por exemplo, fala, foge outro sim das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A gente começou a procurar, né? E de repente a gente achou Lucas 22:14. Lucas 22:14, que diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Irmãos, essa palavra ansiosamente é a mesma palavra que é traduzida nesses outros versículos que eu falei para paixões, a mesma palavra, a mesma raiz da palavra paixão. Então a gente poderia traduzir, baseado nisso, né, esse versículo, dizer que Jesus desejou apaixonadamente essa comunhão com os irmãos. Aí caiu por terra, né, todos os nossos argumentos aí contra essas músicas, né, a gente ficou envergonhado, né, porque se Jesus, ele estava apaixonado ali pelos irmãos, né, para participar, né, daquela ceia, por que nós também não podemos estar apaixonados por Cristo? Ou desejar ansiosamente estar com os irmãos, né? É como uma paixão. Será que a gente pode sentir esse desejo de estar em comunhão? A Tânia, hoje de manhã, disse que se ela pudesse, né, ela ficaria mais na igreja do que na sua própria casa, né? Porque ela gosta tanto de estar aqui. Então a gente pode dizer que a Tânia é apaixonada pela igreja, né? Então pode usar essa palavra agora, né? Está liberado, né? Porque Jesus falou que ele desejou apaixonadamente, ansiosamente, porque ele usou a mesma palavra que os outros trechos se usa paixão, né? E também ansiosamente e outras maneiras. Mas será que nós podemos ter esse mesmo sentimento? Devemos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo tradicional, que quando se celebra a ceia do Senhor, a gente lê, Paulo diz no versículo 20 e 21,